Esse é um vídeo produzido com o apoio da Secretaria de Educação do Governo do Pará, organizado pelo professor mestre Elias P. Macedo, professor efetivo da SEDUC Pará, mestre em matemática pela Sociedade Brasileira de Matemática e doutorando em matemática pela Universidade Federal do Pará. Então aqui nós vamos calcular o volume do paralelepípedo, que é o primeiro volume que a gente tem que ter contato para compreender o restante dos outros volumes. Então basicamente nós vamos ter que ter em mente as três medidas principais de um paralelepípedo, que são comprimento, largura e altura. Tendo em mente, tendo identificado quem são essas medidas no nosso problema, na nossa situação problema, nós vamos então, se tiver em dia com a multiplicação, conseguir calcular perfeitamente o volume de um paralelepípedo. O cálculo do volume do paralelepípedo, ele é muito importante porque ele vai estar presente em diversas situações, na construção civil, para a construção de blocos de concreto, colunas, na organização de estoques, em caixas, containers, na criação de aquários, de reservatórios, caixa d'água, enfim, são diversas as situações que a gente vai precisar calcular o volume do paralelepípedo. Bora então colocar a mão na massa, fazer esse exemplo 1 aqui com vocês, para calcular o volume do paralelepípedo, que tem 80 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 35 centímetros de altura, certo? Então já identificamos as medidas, agora é só aplicar na fórmula. Vamos calcular 80 vezes 40 vezes o 35. Fazendo separadamente, até porque não dá para fazer tudo junto essas multiplicações, vamos fazer primeiro 2 a 2. 80 vezes 40, que dá 3.200. Daí o resultado, que é 3.200, vai ser multiplicado pelo 35, que é a altura, Então, multipliquei primeiro comprimento e largura. O resultado dessa multiplicação, eu faço a multiplicação pela altura. E aí, fazendo a multiplicação de 3.200 por 35, eu vou ter o volume do nosso paralelepípedo. Lembrando que, como as medidas aí estão todas em centímetro, o resultado, a unidade dele, vai ser centímetros ao cubo, ou centímetros cúbicos. Então, esses 112.000 centímetros cúbicos pode ser a quantidade de material que é utilizada para fazer uma coluna, um bloco, pode ser a quantidade de água no aquário, enfim, são diversas as situações que podem estar representando esse volume aí. Além de calcular o volume de um paralelepípedo ou de qualquer outro sólido que seja, a gente tem que também ter uma habilidade que é a de relacionar o volume com a capacidade. Como a nossa aula aqui está sendo virtual, galera? Então eu vou me reter apenas a esse trecho da tabela de conversão. Basicamente, se as medidas do objeto lá estudado tiverem metros cúbicos, você vai multiplicar por 1.000 e aí vai obter a quantidade de litros que está cabendo naquele recipiente, naquele reservatório, qualquer outra coisa que seja. Caso as medidas elas estejam em centímetros e ocasionalmente por centímetros cúbicos, então o que vai acontecer? Você vai precisar dividir por 1.000 para obter a medida em litros. Então aqui nesse exemplo 2 eu já calculo o volume para você, vou pular que eu passo, aí você faz devagarzinho aí na sua casinha, que ele calculou e deu 285.000 centímetros cúbicos. Então, como foi visto na tabela anterior, já que está em centímetros cúbicos, basta eu dividir essa quantidade por 1.000 e aí eu vou ter a capacidade em litros. Nesse caso, 285.000 dividido para 1.000 é igual a 285. Beleza, galera? Então é isso, tem essa lista aí que está rolando no WhatsApp, e também deixei o material impresso para quem não tem acesso aí à questão do celular e tal, e também a galera gosta mais do material impresso, mas quem quiser ir adiantando já os estudos aí, resolvendo, ela já está disponível na versão digital, beleza, galera? O lado bom da aula virtual é que tu pode ficar voltando até tu entender, como se estivesse perguntando pro professor quantas vezes tu quisesse, beleza, galera? Então é isso, um grande abraço, qualquer dúvida, meu contato está aí, aberto a todos vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.